todos os lugares, ao vivo, dissipando, distribuindo, difundindo a boa ciência que você só encontra aqui no Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Em outros canais, você fica achando que a vida é um jogo de cara ou coroa, que alguém terá que ganhar esse jogo, não é, Pirula? Em outros canais, você fica achando que a água veio do sol, não é, sacane? Olha só, aqui não. Aqui nós falamos sobre boa ciência, discutimos a boa ciência e mostramos que, evidentemente, uma mente inteligente é de longe a melhor inferência sobre as nossas origens. Aqui também falamos como a boa ciência bate com a palavra de Deus. Discutimos a relação perfeita entre a boa ciência e a palavra de Deus. Os dinossauros, por exemplo, a Bíblia descreve dinossauros muito antes da gente descobri-los, né? Escrevemos livros, a Bíblia já dizia, olha, dinossauros, assim, assado, braquiossauro, Jó 40:15, Jó 41... E vários e vários exemplos de excelente ciência na palavra de Deus. Olha, a Dai hoje está com... Nós temos um serviço aqui, né? Porque temos um convidado super mega especial aqui. A gente está até hoje com um serviço VIP, VIP. Não sei o que aconteceu com a Paquita hoje, viu, gente? Acho que ela percebeu que eu estou um pouco rouco. Trouxe um pouco de água aqui para nós dois. E hoje nós temos um papo super mega legal. Além de super mega legal, super mega importante. Importantíssimo, gente. Porque tem gente dizendo por aí que a Bíblia é alegoria, que a Bíblia é poética, que a Bíblia é um conto de fadas, inclusive. Há uma cópia do épico de Gilgamesh. Já ouviu essa história por aí? Tem uns podcasts por aí que dizem que a Bíblia não é digna de toda a confiança, não. Que eles que sabem interpretar bem a palavra de Deus. Veja bem, como que pode? As águas do dilúvio, como é que elas puderam cobrir os Alpes, o Himalaia? Gente desse podcast que você já está sabendo qual deve ser, precisa estudar um pouco mais a Bíblia, precisa estudar principalmente a ciência. Esses são montes pós-diluvianos. Eu nem vou dizer o nome desse podcast, só vou dizer que tem duas letras B e umas vogaizinhas perdidas no meio, tá bom? Gente, não pode não, é aqui que a gente discute boa ciência. E como a gente discute boa ciência? Sendo bem informado por gente que sabe, gente que estuda a fundo, profundamente essas questões, gente que estuda teologia, filosofia, que estuda linguística, que vai ali no hebraico, no aramaico, no grego, como agora eu estou aprendendo também. Meu convidado está me olhando aqui e falou, será que o professor de ciência está estudando aramaico, hebraico, grego? Temos que estudar. E foi nessa pegada que fizemos um convite hoje para o nosso convidado, hiper, mega, super especial, né, Dai? Certo? Isso, você olhou para mim, alguma coisa? Não, super legal. Ó, gente, a gente tá tudo uniformizado aqui, né? Depois vamos mostrar de novo a nossa camiseta do dinossauro vegano. Eu disse que era vegetariano, viu, convidado? Não tô te anunciando ainda, né? Mas falaram que era vegano, então tudo bem, né? Eu achava que um ovinho até ele comia, mas tudo bem. Olha, quem nós trouxemos hoje? Quem será que nós trouxemos hoje? Você não pode adivinhar, então vou falar para você. É o professor Leonardo Andrade. Leonardo, privilégio imenso ter você aqui no Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Shalom, professor. Um abraço a todos. Um abraço a Dai, ao Paquito, né? Paquito. A Paquita. Conheci eles. Deus abençoe a todos. É um prazer inenarrável estar aqui com o senhor, que eu sou fã do senhor, né? Desde muitas décadas, não muito, né? Porque o senhor não é tão velho assim, mas... É, verdade. O senhor desde o tempo de Charles Darwin, né? Desde lá refutando ele. Sim. Mas eu tenho muita estima pelo senhor e é um prazer enorme estar aqui no programa do senhor. Mas, Leonardo, a gente
quer bater um papo super mega legal sobre questões super mega interessantes. Mas eu queria que primeiro você se apresentasse, porque se eu for tentar te apresentar, eu já vou esquecer seu nome, já vou dizer que você é Antônio, não Leonardo, porque eu troco os nomes, não vou saber direito de onde você veio, vou falar que você veio do Espírito Santo, de repente até acertei, né? Quem seria o Leonardo? Então, eu sou o professor Leonardo. Leonardo, peraí, você está meio escondido atrás do professor Adalto Lourenço, então vamos melhorar um pouquinho aqui, É bom que né? aparece a foto dele. Isso é um tributo ao Adalto, né? Não sei se você sabe. Nossa. Perdemos, o céu ganhou esse grande homem de Deus, né? Sim, Agora sim. ficou um pouco melhor para você. Perfeito, olha. Quem seria o professor Leonardo Andrade? Então, eu sou o professor Leonardo Andrade, estudei filosofia, estudei teologia e sou formado em história também, tá? Filosofia? Teologia e história. É só isso, viu, gente? Aqui a gente traz... o cara fez assim, sabe? Ele fez um curso de geologia, depois foi perfurar petróleo numa plataforma. Mas eu não fiz doutorado, né? Depois sai falando que sabe falar de tudo. Nada a ver. Gente, pode até fazer, não tem nenhum problema, mas não pode dizer que agora eu sei de tudo, não é? O cara faz um cursinho de biologia, né? Nem mestrado, doutorado faz direito, e sai dizendo que sabe de tudo. Você é formado em? Eu, teologia, filosofia e história. É isso, gente. E tô querendo fazer a quarta, já me falou, não, como eu tô querendo permear a área de letras, né, e eu vou publicar, daqui a 2 meses vai sair, nós vamos fazer uma pré-venda amanhã, que é a primeira gramática de aramaico siríaco publicada em língua portuguesa. Primeira gramática De aramaico siríaco e língua portuguesa. O que é um aramaico siríaco? Agora eu tava tentando estudar aramaico, agora siríaco. O aramaico siríaco, a gente chama, é uma transformação daquilo que é o Ketav Ashuri. Os judeus antigamente falavam o Ketav Ivrit, por causa daquele rompimento 722 a.C. com os samaritanos, que também adotaram como linguagem o Ketav Ivrit, né, que é a língua, a escrita hebraica, eles resolveram adotar outro tipo de linguagem, que é o Ketav Ashuri, mas assírio, né, a escrita assíria, que é esse aramaico usado na Bíblia. Porém, o aramaico que eu vou publicar é o aramaico siríaco, né, um pouco diferenciado, a escrita é no certo, né, e ele vai ter o Novo Testamento completo, que é a Peshita do Novo Testamento. Então vai ser uma gramática, você já vai estudar o Novo Testamento, assim, é fantástico. Olha, ontem eu estava num debate e alguém me falou o seguinte, olha bem, a Bíblia foi sendo atualizada ao longo dos séculos. Deveria ser, porque senão a gente não conseguiria ler mais, né? Porque a língua vai se modificando, as palavras vão perdendo significado, vão ganhando outros. Mas eu disse, o que eu disse nesse debate, eu falei, olha, mesmo assim, o significado original foi mantido, isso é sobrenatural, porque sempre quando você conta um conto, você aumenta um ponto. Mas, primeiro, é muito importante a Bíblia ter sido atualizada, muitas atualizações, porque não passou muito tempo, então você consegue saber quais foram as mudanças, certo? E consegue adaptar muito bem. E você consegue também, seguindo nessa linha, verificar se a integridade do texto foi mantida. Então, quanto mais atualizações um livro teve ao longo do tempo, melhor. Estou certo ou estou errado? Está certo. A questão... nós temos um recurso chamado linguística de recurso da inclusão, onde o próprio autor ele coloca como se fosse tatuagem, o carimbo dele no texto. E você pode ver que todo o texto de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tem uma tatuagem, tem um carimbo de Moisés. Então, isso é a forma. O senhor, quando iniciou aqui, falou muito bem acerca da questão que muitos dizem que Gênesis é um plágio, Gênesis é um plágio dos contos sumerianos. Mas se você pegar Gênesis e avaliar juntamente com os outros textos, você não vai ver essa questão do recurso literário da inclusão. Você não vai ver textos que são compatíveis linguisticamente um com o outro. Você pode ver o próprio Enuma Elish, que começa assim, Enuma Elish lá, Nabu Shamamu, quando acima do céu ainda não foi nomeado. O que tem a ver com Bereshit Shemot? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou na melhor tradução, no princípio Deus criou os céus e a terra.
É sensacional. Olha, a palavra de Deus ela é digna de toda confiança. Eu confio plenamente na palavra de Deus, não só porque Deus cuida da palavra, não só porque ela foi atualizada várias e várias vezes, mas o seu sentido original foi mantido, os manuscritos do Mar Morto, né? Comprovar, Isaías, mas também porque ela tem grandes verdades científicas. Acho que essa parte mais para mim é a mais interessante ainda, né? Você vai lá e a Bíblia diz, olha, havia um continente só, havia um mar só, as estrelas eram incontáveis, a saúde, a vida está no sangue, né? Todas as recomendações de Levíticos, né? No sanitarismo da Bíblia é perfeito. Processo, né? De higienização da mulher, e, nossa, recuperação, né? O banheiro, olha, é para fora de casa. Um erro que a gente faz hoje, colocando os banheiros dentro das casas. A gente sabe disso, né? É um mal necessário, mas melhora bem lá longe. Sim, as pessoas pensam assim, é interessante, professor. Assim, você pega um ônibus, um metrô, tem vários coliformes fecais espalhados por todo lado. Mas dentro da sua casa também tem, porque o seu próprio banheiro faz isso. A gente colocou dentro de casa, não foi? Então, olha, a Bíblia é sensacional. Mas, olha, não sei se a gente sabe direitinho já quem você é, Leonardo. Eu estava interrompendo você. Então, você é formado nessas 4 áreas. E o que se faz na sua vida? Você é? Sou professor. Professor. Aonde? Sou professor e conteudista, né? Eu sou professor, leciono hebraico, leciono aramaico também. Sim. Leciono teologia, eu tenho minha própria escola de teologia. É o ITEL, né? Instituto Teológico Logos. Tá? Se alguém quiser aprender aramaico, hebraico... Está disponível na internet. Então, está disponível aí para você. Qual é o endereço? Só procurar. Assim, nós atendemos pelas igrejas. Vamos supor, eu escrevo os livros, sou conteudista. Sim. Aliás, eu escrevo para várias instituições, né? Essas instituições elas trabalham com as nossas literaturas, o CETEC, o CETEM, o próprio ITEL, que é o meu instituto, a Fatos, todas elas trabalham com o meu. O CETADEB, lá do Paraná, eu gravei 3 DVD, trabalha com algo que tem algo do carimbo do professor Leonardo lá. Então... Leonardo, muito bem. Leonardo, chamei você aqui porque eu tenho uma bronca, né? Eu acho que eu tenho uma bronca com quem mexe com a palavra de Deus, sabe? Não sei se você tem também, mas acho que todo bom cristão deveria ter, ficar bronqueado. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Poesia não é útil para o ensino, né? Pode ser útil para diversão, né? Para sei lá para você trocar uma poesia com alguém que você ama, talvez, mas para ensino, né, é meio difícil, né? Alegoria muito menos, né? E tem gente que acha que a Bíblia não é toda, então, útil para o ensino. William Craig acaba de lançar um livro, In the Quest of the Historical Aiden, diz que os apóstolos de Cristo não souberam ler Gênesis. Não sei se você soube dessa, né? Mas ele escreveu. E que quem sabe ler Gênesis é William Craig. E ele leu Gênesis e percebeu que é poético, é alegórico. E que o Adão histórico ele achou na ciência de homens. Um hominídeo qualquer, perdido nos milhões de anos das eras geológicas. John Walton escreveu um livro, não é? Que é cultuado, inclusive, por uma associação do Brasil, que me disseram que me chamaram para uma live. Não sei, chamaram o inimigo para dentro da... Eu vou destruir vocês. Então, me chamaram lá para essa live... Eu já estou meio ácido, você está percebendo, Leonardo? Eu vim aqui pensando que eu vou aprender ponderação com o professor Heber. Aí o senhor fala desse jeito. Hoje mais 365 dias por ano. Não, eles falam que eu pego muito pesado no debate, eu pego muito mais. Não, eu pego menos, vai. Eu acho que o João Paulo é mais feroz que eu. Eu acho que eu não sou um Rodrigo Silva, né? Outro dia o pessoal falou, Marcos, você precisa ser um Rodrigo Silva. Peraí, o Rodrigo Silva é o Rodrigo Silva, manso e suave, né? Eu sou Pedro, né? Não, eles falam assim, Leonardo, você tem que se manter mais tranquilo, tal. Você pega muito pesado. Mas vamos lá. Aí esse povo fica por aí dizendo que a Bíblia é alegoria e que Gênesis é poesia. Outro dia, nessa associação... que tem muito cristão brasileiro indo, jovem brasileiro, se você vai nessa associação, não vá mais, cancele a sua filiação. Se você é bolsista dessa associação, devolva esse dinheiro, esse dinheiro está queimando na tua mão, não é dinheiro de bênção, é de maldição, porque
que está contribuindo para destruir a autoridade da palavra de Deus. É isso que eles fazem no Brasil. Estão dizendo que é poesia. Olha, por que eu estou bravo? Eu estou bravo já faz um tempo, não faz pouco tempo, não. E ainda bem, graças a Deus, que o pastor Arival, né, que também é meio esquentado de vez em quando, ele é um anjo, e ele me coloca aqui, né, Arival? Esse Arival é sensacional. Ele falou assim, ó, mais um maluco beleza que nem eu, bota tal Marcos lá. É para defender a palavra de Deus, é o único objetivo que eu tenho. Mas aí essa moça chegou para mim e falou assim, Marcos, eu aprendi nessa associação que Gênesis é poesia, não sei por que você fica defendendo Gênesis, um livro poético. Aí eu vou começar a pergunta número 1, a gente tem pouco tempo que eu quero abrir para as perguntas, o pessoal vai entrar no chat, aí vai fazer um monte de perguntas, tá? Então eu quero que você me responda cada pergunta dessa em 2 minutos, consegue? Vamos tentar, vamos lá. Gênesis é histórico, poético ou alegórico? Professor Leonardo Andrade, professor formado em hebraico, aramaico, grego, eucaldiânico, estuda chinês, holandês, não, tudo bem. Gênesis é histórico, poético ou alegórico? Sim. Primeiramente, deixa eu mandar um abraço aqui aos meus dois filhos, isso. Leonardo Filho e Miguel Sebastião, a minha mãe, que é minha fã número 1, e o meu amigo Jadson, que criou essa ponte. Se eu não mandasse isso aqui para ele, ele ia brigar ia apanhar em casa. Então, Gênesis é totalmente histórico. Primeiro, toda narrativa poética dentro do hebraico, ela tem características. A gente chama isso de paralelismo, ele é dividido em paralelismo, inclusive sintético, antitético e vários outros. Se você observar Gênesis 1, ele não tem esse tipo de característica de poesia. Né? Gênesis não tem nada do estilo poético. Por que ele é literal? Tem um processo de um hebraico mais, como é que eu vou dizer, mais rebuscado, né? Um estudo mais avançado do hebraico, que você estuda um processo chamado topicalização. Eu creio que a maioria dos que estudam hebraico no Brasil não sabe nem o que é isso, doutor. Não sabe. Topicalização é uma forma que é usada no verbo xkatal. Xkatal, ele vai identificar como uma narrativa histórica. E quando você pega as características de uma narrativa histórica, ele está no Catar e uma sequência de Vaiktolos. Aí o que você tem no começo de Bereshit Gênesis? Bereshit, Bará. Bará está no Catar. E a sequência é Vaierri, Vaieré, Vaiomer, ou seja, Vaiktolos. Então essa sequência é acompanhada em todos os livros históricos. Isso é uma característica gramatical da língua hebraica que expressa um livro como histórico e não poético. Então, ele, de fato, é um livro histórico. Quem atesta isso são vários homens, até de linha de ciência. Um grande estudioso da língua hebraica, Stephen Boyd, fez um estudo do hebraico, da Bíblia hebraica, e ele conseguiu, ele achou que, para ela não ser histórica, a narrativa, ela é 0,9997, uma dízima periódica. Então, não chega a 1% para identificar que ela não seja histórica. Ou seja, 99,1% a Bíblia é literal. Pastor Ayrton Williams esteve aqui, ele disse que a única poesia que tem em Gênesis é quando Deus dá a Eva para Adão e Adão faz uma carne. Isso, ele faz um cântico, né? Faz um cântico ali. Então, a única poesia que existe é nesse momento e mais para frente, em pontos esporádicos. Nós temos... Aí uma pessoa falou bem assim, não conhece de fato o hebraico, né? Ele falou para mim assim que... Não, mas existe paralelismo. Não, paralelismo narrativo é uma coisa. Você entra em quiasmo. Não tem nada a ver com paralelismo poético, que a gente chama de paralelismo, que foi estudar paralelismo membroro. Então a pessoa tem que estudar mais para falar algo desse tipo. E eu faço um desafio, qualquer gramático no Brasil da língua hebraica, eu desafio a provar o contrário que eu estou falando aqui. Gênesis, gramaticalmente, nós já cremos que né, por outros dados científicos, entre outras coisas, mas gramaticalmente eu vim para atestar que é totalmente literal e histórico. Gente, aqui no Discutindo Ciência com Marcos Eberlin, você aprende a verdade. Porque a gente traz gente com categoria, com gabarito. Não é aquele que quer te enrolar naquela associação lá para vender a propaganda que os que financiam querem fazer.
que a evolução é compatível com a nossa fé. Para a evolução ser compatível com a nossa fé, eles têm que destruir a autoridade da palavra de Deus, tem que fazer a Gênesis virar poético, tem que corromper o estilo literário de Gênesis. Aqui a gente não deixa não, né, Leonardo? Não, aqui não. Aqui não. No Marcos Eberlin, no Discutindo Ciência com o Marcos Eberlin, aqui na TV do Pastor Arival, não deixamos. Aí, outro dia me disseram que, olha só, o Ion... eu estava num debate, inclusive. É meu irmão em Cristo, mas ele disse assim, mas professor, o Ion, do hebraico, também acomoda eras. Eu falei assim, pode até acomodar. Naquele tempo eu falei, pode até acomodar, mas acomoda muito melhor um dia literal. Hoje eu já discordo. Eu acho que não acomoda, não. Nem acomodar, acomoda eras. Eu acho, tá? Mas se eu estiver errado, você pode bater, não tem problema. O Ion, do hebraico, acomoda eras? Ou ele é um dia literal de 24 horas, ponto, acabou? Professor, Ion é um dia literal de 24 horas. Por quê? Qualquer coisa que mude a esse estado, todo o Pentateuco, como o Pentateuco, se não todo o Tanar, que é o Antigo Testamento, todo ele, a palavra Ion sempre vai significar dia de 24 horas, sempre vai significar. E se você for estudar outras palavras, como Kedem, que significa eras, né? Tem uma oração dos judeus, deixa eu ver se eu lembro, Baruch Shem Kavod Mahuto Leolam Vaed, que é bendito é o nome da glória, seu reinado é para sempre. Então, Vaed seria para sempre, Leolam é para sempre. E isso tudo está dentro do contexto da Bíblia hebraica. E não foi usado ali para os dias de Gênesis. Então tinha palavra, inclusive. Então, se a pessoa falar assim, não, porque não tinha outra palavra. Tinha sim, poderia ser usado. Leolam é a forma mais usada para esse termo. E sempre quando Ion não vai significar dia de 24 horas, ele sempre vai ser acrescido com outra palavra para juntar, formando aquilo que nós chamamos de merisma, que eu vou falar mais para frente. Não, você não tinha palavra, Deus falou assim, um conjuntão muito grandão de dias, pronto. Um montão de dias que eu não consigo nem dizer, porque não tem nem palavra para descrever. A própria sequência, manhã, tarde e noite, já descreve isso. Não é verdade? É a divisão que nós temos de dia, né? Invenção. Agora, disseram que o Ion acomoda melhor eras, porque, veja bem, tem passagem na Bíblia em que ele acomoda um período longo de tempo. Esse período longo de tempo é de milhões e milhões e milhões de anos. Os judeus daquela época entendiam isso. Moisés conhecia o que seria esse conceito de milhões e milhões de anos. Não. Ele usaria uma palavra para um conceito que ele não conhece? Impossível. Muitas pessoas usam a questão da teoria do hiato, né? Teoria do gap. Vamos falar sobre ela, né? Sim, sim. Pode falar. Isso, já vai respondendo. É isso. Longas eras, né? Seria impossível usar essa questão de longas eras, porque tudo termina dentro dessa questão do... Um grande historiador, que eu lembro que nós tínhamos John Walton, nós tínhamos o Alton, né? O senhor chama? O Alton. O Alton. Nós temos outros mais que sempre colocam essas questões de paralelo com os mitos sumerianos, outras coisas, e sempre vai colocando grandes eras, grandes acontecimentos, e isso não cabe no texto bíblico. É você querer adaptar e enxertar no texto bíblico algo que não existe. Exegese. Aí eu pensei assim, mas eu estou sozinho, porque eu acho que não é longas eras, não tem nada a ver. Sozinho assim no sentido assim, porque igual eu falei com o Adalto Lourenço quando ele foi no Espírito Santo, né? Eu falei com ele assim... Grande Adalto, está aqui com a gente. Nós temos assim, professor... nós temos um físico aí, nós temos um químico, um arqueólogo, está faltando um biblista. Está faltando uma pessoa que conhece. Temos 3 aqui que concordam que o dia é literal de 24 horas, tá? Sim. Aí ele falou assim, não, ele conversou comigo. Então a gente sempre conversou. Então não tem como essa questão de ser longas eras, porque isso implicaria em vários, se eu posso dizer, entre aspas, defeitos ocasionais dentro da própria, o circuito de organização da própria Terra. As plantas você falaria melhor do que eu, né? As plantas são criadas no 3º dia, o sol aparece no 4º, fica uma era esperando o sol. Aí sabe o que eles fazem? Aí o sol não é mais criado no 4º dia.
O sol aparece no quarto dia. É uma mágica absurdamente fantástica, né? Que eles fazem. Não, tá vendo? Criou também as estrelas. Criou o sol, criou também as estrelas. Não, o sol apareceu no quarto dia, né? É um absurdo. E o que eu ia falar também do Yom, né? Nós temos aí essa percepção de que seriam eras. Agora, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Tem um tratado que eu li do Hazel, H-A-S-E-L, um teólogo adventista, escreveu um tratado muito legal, Os Dias da Criação, está disponível na internet, trata assim todo, eu acho fantástico, né? Outro dia eu vou passar para você ler, Leonardo. E ele escreve assim, não haveria uma forma mais contundente em hebraico para alguém em hebraico definir um dia de 24 horas quando ele colocou lá, houve tarde e manhã, o primeiro dia, concorda? Com certeza, a divisão que nós conhecemos de um dia houve tarde, noite e manhã. Essa é a divisão que nós conhecemos, né? Manhã boker, né? Você pode ver o judeu, quando ele saúda, é boker tov, né? Erev tov de tarde, né? Laila tov de noite. Ou seja, é a divisão, não tem outra. Tem outra? Tem outra saudação? Não tem, então essa. Primeiro dia, né? Vou usar o pronome também, ou tarde, manhã. Sim. Não teria uma forma mais clara, mais específica de definir. Ó, Moisés escreveu o texto, terceira pergunta. Professor, sim. E só para acrescentar, claro. a vigília romana ela é dividida em 4, em 3 horas. Já a vigília judaica, vindo idealizada pela noção hebraica, da Bíblia hebraica, ela é dividida em 3. Vigília do entardecer, vigília da meia-noite e vigília da madrugada. Ou seja, 3, ou seja, manhã, tarde e noite. Sensacional. Ó, Moisés que escreveu o texto, e o povo para o qual ele escreveu o texto, conhecia o conceito de eras? Não. Conhecer, ele conheceu. Conhecer, ele conheceu. Mas ele, é igual eu falei, ele poderia usar Kedem, ele poderia usar Leolam, Vaed e outras coisas mais. Mas ele não usou isso. Chegou alguém aqui, é isso? Chegou um amigo aí dos Estados Unidos. Será que conseguimos abrir para ele, Dai? Tem uma pessoa lá fora. A nossa Paquita vai lá tentar chegar. É o Fabiano? É o Fabiano Ferreira, professor. Não sei se o senhor conhece aquela obra de Bruce Waltke. A obra Sintaxe do Hebraico. Foi ele que fez o processo de tradução. E ele veio aqui só para me prestigiar. Traz ele para cá, a gente bota ele sentado aqui e vamos continuar. Mas olha, fala aí, Moisés conhecia os conceitos de eras? Não, impossível. Não conhecia esse termo. Conhecer ele conhecia, mas ele não aplicou esse termo. E ele não conhecia esse termo dentro da ótica que nós conhecemos hoje. Então, é isso que nós temos que entender. Porque a vida não tem essa aplicabilidade de longevidade como nós temos, como nós queremos hoje, da frente para o passado, e não do passado para a frente. Então, isso é impossível. Impossível. Gente, esse conceito de eras vem com Darwin, milhões e milhões de anos. Todos os hebraístas, me corrija se eu estiver errado, Leonardo, até Darwin, praticamente todos interpretavam como dia de 24 horas. Sim. Agostinho interpretou como um dia literal. Um dia literal, não. Como Deus fazendo tudo de pronto, né? Não ao longo de milhões e milhões de anos. A única desvio, né? Não foi para menos, não para mais. Então, é só com Darwin que a gente precisou de milhões e milhões de anos. Enxertou milhões e milhões de anos no texto ali. É uma coisa absurda mesmo. Vamos para a quarta pergunta. Seu amigo já deve estar chegando aí. Quem é que chegou mesmo? Você falou? Foi o... É o professor Fabiano Ferreira. Ferreira. Ele é o tradutor da obra de Bruce Waltke. Sim, maravilha. Olha só, vamos lá, olha. Quarta pergunta. Vamos fazer uma pausa para enquanto isso a gente acomoda o nosso convidado no que chegou. Matheus, olha, pessoal, nós temos um patrocinador. Olha só, o sucesso do Discutindo Ciência com Marcos Eberlin está atraindo patrocinadores. E se você quer patrocinar aqui, fale com o pastor Arival, com a equipe aqui da IPP-TV. Mais um patrocinador, um evento sensacional em setembro aqui em São Paulo. A minha palestra está maravilhosa sobre inteligência artificial que apresentarei nesse Summit. Por que está maravilhosa? Porque, obviamente, é minha, né? Você sabe que é boa mesmo. Falarei sobre a mente humana, que nenhuma mente artificial baterá, não tem como, né? Nossa mente, ela extrapola todos os limites da racionalidade. Mas a gente tem uma grande ferramenta que é a inteligência artificial, então você esteja com a gente nesse Summit. Matheus, coloca a propaganda aí.
O futuro está aqui e o Brasil está na vanguarda da inovação. Apresentamos o AI Summit Brasil 2024, um evento de destaque no campo da inteligência artificial, com o tema Conectando Ideias, Criando Futuros. Reunimos os maiores especialistas para compartilhar conhecimentos e discutir o desenvolvimento ético e inovador da inteligência artificial, fomentando o conhecimento avançado, promovendo a colaboração e explorando aplicações práticas. Não perca essa oportunidade de estar na vanguarda. Inscreva-se agora. Visite aisummit.org.br para mais informações. E aí, pessoal, você percebeu, né? Um congresso absolutamente sensacional. Corra lá, se inscreva. Estarei falando sobre como que a nossa inteligência natural ela é complementada com a inteligência artificial. Nunca superada, mas complementada. E como homens inteligentíssimos, como somos, criados à imagem e semelhança de um Deus hiper, mega, super mais inteligente do que nós, estamos criando sistemas que complementam a eficiência da mente humana com a inteligência artificial, por exemplo. Então esteja com a gente lá, tá bom? Vamos continuar aqui com as perguntas. Nós já fomos para 4, agora vamos perguntar para a 4ª pergunta. Chegou o nosso convidado. É a 5, né? A 5 você vai entrar. É a 5? Olha aí. Entra aí, grande. Ô, senta aqui, olha. Mais um para... Professor, você veio com todos os livros, né, rapaz? Né, Leonardo? Esse é fera, né? Esse é fera. Esse é meu professor. Professor, sente-se aqui no nosso Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Agora essa mesa ficou realmente cheia de pavões, não ficou, gente? Olha aí. Ó. Muito bem. Introdução à sintaxe do hebraico bíblico. Professor. Traduzimos para o português. Foi publicado em 2006 pela editora Cultura Cristã. Maravilha. Como é o seu nome mesmo, professor? Fabiano Ferreira. Fabiano Ferreira. Que privilégio tê-lo aqui junto com o professor Leonardo. Eu vim só assistir. Não, deixa eu te fazer uma pergunta então, professor. Rapidinho. O senhor vai falar sim ou não só, tá bom? Já que o senhor só veio assistir, deixa eu tirar uma casquinha do senhor então. Professor, Gênesis é poesia? É história ou alegoria? Gênesis é uma narrativa histórica real. De fatos reais. Durmam com essa, gente. Uma narrativa histórica real. Andam dizendo por aí que é alegoria, professor. Não Poesia. Absolutamente. Poesia. Não é poesia. E um dia de 24 horas? Sim, ou eras? Dia literal. Literal. Inclusive faz parte do... Tô gostando desse professor aqui, hein, Leonardo? Meu professor, né? Faz parte de todo o conjunto, né, o corpus literário do Pentateuco, por exemplo, não dá nenhuma base para que Yom seja ressemantizado na condição que hoje querem atribuir a ele, de eras, mas sim dia literal. E, inclusive, isso dá toda uma harmonia para a construção quando Deus dá os 10 mandamentos, ele se reporta à criação, como nos 6 dias e no 7º descansou. E como é que essa heresia corre nos nossos meios aí, associações promovendo, pastores de púlpito dizendo, olha só, Darwin é amigo de Deus, os eras não são milhões de anos, o Big Bang pode ser acomodado na nossa Bíblia, Deus pode ter usado milhões de anos, Deus do devagarinho, eu digo, né, eu brinco. Como é que isso como é que a gente não está combatendo isso tão eficientemente? Por quê, professor? É porque, primeiro, é falta de conhecimento, né? O conhecimento de hebraico... A Bíblia diz, né? A falta de padecem por falta de conhecimento, né? É fundamental para que nós possamos compreender a estrutura do texto, né? Porque muitos entram em Gênesis 1, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, verso 3, e tentam introduzir ali alguns conceitos que não tem absolutamente, que jamais passaram pela mente dos autores sagrados. Autores, com certeza. Inclusive existem várias possibilidades de percepção de que o texto é uma narrativa histórica. Por exemplo, ele já deve ter apontado aqui. Sim, são o Leonardo 50, aprendeu direitinho, professor. São 55 utilizações do VAV consecutivo neste texto, de Gênesis 1:1 até o 2:3. Isso indica uma sequência
narrativa e não tem nada a ver com poesia. Ele já falou sobre as características da poesia hebraica. Sim. Ali nós não encontramos nenhuma dessas características da poesia hebraica. Fantástico, que mesa sensacional. Quanto tempo nós temos hoje, Paquito? 13 agora. 13 minutos? É só 50 hoje? Isso. Que pena, gente. Olha, vou fazer mais uma pergunta, depois nós vamos passar para as perguntas dos nossos teleouvintes aqui, né? Vamos abreviar. Existe uma lacuna de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. O que falar da teoria da lacuna, do hiato? Eu digo que a teoria do tapete, que você joga tudo lá, varre tudo lá para baixo. Eu vou falar um pouco depois do meu mestre, o professor Fabiano. Fabiano, sim. Fala aqui. A teoria do hiato, eles falam que o termo que está lá é raietá. É o termo raiar do verbo ser ou estar. Sempre quando você encontrar um T ou um re no final, é feminino, né? Isso até nas línguas semíticas, né? Acadiano, sim, outras mais. E tá no feminino, ele ali tá no tronco calo, na voz ativa. O sujeito pratica a ação. Se for fazer da forma que as pessoas que acreditam na teoria do gap, ele deveria estar se tornou. Se tornou, você teria que... Ele não poderia estar no tronco calo, ele teria que estar no tronco nifal. No tronco nifal, ele é acrescido a ele um prefixo ni, então não seria raietá, seria ni raietá. Então, o que eu posso dizer categoricamente que é impossível você colocar ali, traduzir como se tornou, como eles traduzem. Antes também tem uma partícula indicativa de disjuntivo, então não é conjuntivo, então não é aditivo, e a terra, é disjuntivo. Então, nós podemos dizer que é impossível. Ali você vai deturpar a própria palavra, porque a palavra é raietá, então você teria que colocar ni raietá. Você vai ter que mudar também o próprio contexto, né, da palavra, que não vai caber ali, que o tronco, vai mudar o tronco, vai mudar várias coisas, aquele que acrescenta, né, é uma exegese, não é uma exegese fabulosa, né? Professor Fabiano, tem como acrescentar aí um hiato de milhões e milhões de anos? Não tem. Não tem porque quando nós temos aqui a sequência do texto, a própria sequência, inclusive já observando a presença do Vav, que é o Vav consecutivo, vai nos mostrar que há uma sequência. E um ponto importantíssimo que Gênesis 1:1 é o primeiro evento da criação. Esse é o primeiro evento. Tá? Não é simplesmente um frame para poder dizer que a partir daí foram feitos os dias da criação. Mas o Gênesis 1:1 é o primeiro evento. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha a retomada. Ve haaretz, o último elemento que está aqui, a última cláusula nós temos aqui, Bereshit para Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nós temos aqui o merisma, que ele já deve ter apontado aqui, e logo em seguida a retomada, esse último elemento aqui, haaretz, é retomado em sequência. Ve haaretz, haetá, torro, vavoho. E a terra era sem forma e vazia. Então observe bem que introduzir um hiato aqui fere a gramática hebraica. E o que é sem forma e vazia? A terra estava tudo destruída, Satanás caiu do céu, destruiu tudo, formou um caos, Deus teve que sair do céu para reconstruir a terra, foi isso? Não, absolutamente. Inclusive, essas histórias que a gente ouve por aí. Há dois termos importantes que o David Tsumura ele utiliza quando ele discute essa chamada teoria do Hermann Gunkel. Então, quando ele destrói a teoria do Hermann Gunkel, ele mostra que o texto, a princípio, quando nós apresentamos aqui a terra como sem forma e vazia, torro, vavorro, essa expressão tem a ver com a terra sendo amorfa e abiótica, no sentido de que ela vai tomar forma a partir dos atos da criação. Quando chega no final, lá no versículo 31, aí a terra vai ter forma e está preenchida. Está completa. Ela é amorfa, porque ela não tem a forma final, quando Deus termina de criar, e ela é abiótica,
Sem vida. Sem vida. Pronto. Aí Por Mas isso ela já era esse linda, é não o era? sentido. É por isso que no já aramaico, professor, é verecaniar, né? Que é despovoada. Despovoada. Exatamente. Ela estava despovoada e sem condições ainda de sustentar a vida sobre os continentes. Senão a gente seria um monte de peixe, né? Estava coberta só de água, não é? Exato. Ela vai emergir quando Deus... A terra, sim. É interessante, doutor, a questão do princípio, como o mestre falou, a questão tá no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? A tradução. É interessante que as pessoas fazem direto, mas ali nós temos um sinal de cantilema que o professor faz muito bem, sabe muito bem cantilema, não vou nem me atrever aqui. E ali tem um sinal, tahá, que indica sinal disjuntivo. É obrigatório você falar no princípio, vírgula. E essa vírgula ela vai romper com a semi-root. O que é a semi-root? A ligação entre substantivo e verbo. Sabe o que isso vai fazer? A palavra no princípio ela vai cair para a voz reflexiva. Então não pode ser no princípio, tem que ser no princípio dos princípios. Ou no mais absoluto princípio, dando veracidade à teoria do creat ex nihilo. Ou seja, Deus criou do nada. E ele criou no abracadabra. A palavra abracadabra, não sei se o senhor sabe, é uma palavra aramaica que significa avraquidavrá. Eu crio ao falar. Ao falar. Abracadabra eu crio ao falar? Abracadabra. Não, mas uma vez eu usei essa expressão achando que era uma expressão mágica, não é? Eu crio ao falar. E quando Jesus fala, é perguntado sobre o casamento... 33:6, né, pastor? Ele usa assim, olha, veja se eu estou certo. Não tendes lido em Gênesis que desde o princípio ele está usando a mesma palavra. Ele falou em aramaico, mas foi escrito em grego, mas o grego ali é o mesmo princípio desse princípio de Gênesis 1:1, correto? Correto. Tô certo aí, professor? Sim. Então sim, Jesus está sim. falando, não tem lido que desde o princípio dos princípios, aquele mesmo princípio de Gênesis, a mesma palavra, cabeção, né? Mais ou menos é isso que ele está falando. Eu os fiz homem e mulher, então não dá para ter evolução, não dá para Darwin ser amigo de Deus, não é? Não. É isso que Jesus está fazendo. Ele está definindo, colocando o homem e a mulher também em Gênesis 1:1. Exato. E ele era testemunha ocular. Ocular, era a única. É a única que A estava... única que nós conhecemos, testemunha ocular, de quem fez, não foi, Porque ele professor? estava, né? A palavra, né? Professor, eles podem ficar bravos comigo. Muitos podem ficar bravos. Acho que é muita crença, mas é muito curioso que você tem Bereshit, aí começa com Beit. Beit você forma a palavra Ben. E Ben é filho. Depois nós temos Resh. Resh você forma Rua. Rua é espírito. A terceira é Aleph. Você forma a palavra Ave. Ave é pai. Você entendeu? Pai, filho e espírito. Sensacional. Olha, então nós temos aqui, gente, uma mesa hoje sensacional. Professor Fernando. Fabiano. Fabiano Ferreira. Eu sabia que ia trocar seu nome, professor Fabiano. Fabiano? Ferreira. Fabiano Ferreira. Ali professor. de pertinho, de Filadélfia, nos Estados Unidos. Ali pertinho, Filadélfia. Só o senhor traduzir esse livro aí, né? Sim. Sensacional, né? Quer mostrar aí, professor? Sim. Olha aí. Introdução à sintaxe do hebraico bíblico. Gente, é gente pouca que a gente tem nessa mesa hoje. Olha só, traduzir esse livro sensacional do Bruce K. Waltke. O'Connor. Excelente essa obra. Sabe por que ele não cai nessas lorotas aí de eras e tal? Porque ele sabe o que fala. A gente que traduz livros de hebraico bíblico, professor sensacional. O professor Fabiano me mostrou lá uma obra que ele fez, eu não sei se vai... A de Gênesis lá, é um compilado das aulas dele lá nos Estados Unidos. Sim. Deu quantas páginas o senhor falou? 960. Ainda, A né? transcrição das minhas aulas deram 960 páginas. Só sobre o livro de Gênesis. Inclusive, um ponto importante desse Bereshit é que a ciência, deve estar bem inteirado, ela, até a época da teoria da relatividade especial e geral, eles ainda estavam acreditando, como Aristóteles, que a matéria era infinita, era eterna. O universo era eterno. O universo era eterno. Quando Einstein descobre a teoria da relatividade, foi quando Lemaitre, o padre, o Frei, vai e aplica as leis da relatividade para descobrir que o universo teve, de fato, um princípio. Eles chamam de Big Bang, né? Mas se nós formos analisar esse ponto sem nenhum, o chamado... nada absoluto. Com o nada absoluto dele, né, voluntariamente
expandir um universo tão organizado como o nosso é algo que realmente não faz sentido. O nada cria, né, professor? Exatamente. E agora a Kate Mack, inclusive o livro dela foi lançado em português, ela fala sobre o fim de todas as coisas segundo a astrofísica. Já há 5 cenários, pelo menos, mostrando que o universo está caminhando para um fim. Ele está usando a sua energia disponível em trabalho e gastando, transformando em calor, professor. E esse calor está se dissipando pelo universo, o universo é imenso, ele nem esquenta o universo vai terminar exaurido e congelado se a gente continuar aqui por bilhões e milhões de anos. Ou seja, quem criou o universo não pode ser material, porque senão ele estaria também sujeito a esse decaimento, a segunda lei da termodinâmica. Sensacional. Ó, hoje a gente não vai ter como fazer pergunta, porque com uma mesa de craques dessa, né, Matheus? A gente vai ter que explorar os máximos aqui. O professor Fabiano Ferreira. Preciso lembrar do jogador de São Paulo, que era da Ponte Preta, Fabiano, era muito bom, né? Aí eu não vou poder esquecer mais, né? E o Leonardo, o professor Fabiano, sensacional. De onde veio essa luz que caiu dos céus aqui para nós, né? E olha, o que eu quero terminar, a gente tem quanto tempo agora, Paquito? 3 minutos? 2 minutos? 3, gente. Olha, eu queria que vocês olhassem tudo para aquela câmera ali, ó. Nós 3 para aquela câmera ali, ó. Perfeito. Dá para fazer... olha, eu quero... Gente que estuda aqui, tá? Eu estudo um pouco de hebraico. Aquele ali estuda um pouco mais. Esse aqui é o pai de todos, não é professor de todos nós. Vou fazer umas perguntas rápidas aqui. De novo, Yom, eras ou dia de 24 horas? Dia, 24 horas. Gênesis, literal. Narrativa histórica. Narrativa histórica, gente. O próprio X-Catal, né? Ali, X-Catal. Exato. Ele indica topicalização, indica uma mudança de narrativa e também indica uma narrativa histórica. Então, dentro da gramática, não tem como fugir. A cronologia e genealogia de Gênesis indica que a gente está aqui na Terra há quanto tempo, professor? Alguns milhares de anos, não milhões. Milhares de anos, não milhões. Gente. Milhares de anos, não milhões. A Bíblia é compatível, então, com o Big Bang, professor? Não. Com aquele milhões e milhões de anos, lenta, gradual e sucessivamente, as coisas vão... Darwin é amigo de Deus, então, milhões e milhões de anos evoluímos? Não, gente. Impossible, né? Ó, gente, foi um privilégio imenso termos aqui o professor Fabiano, não é? Professor Leonardo, 2 bênçãos aqui de Deus nesse programa, porque com boa ciência, um pouquinho de boa ciência, pitada de boa ciência, mas com bom hebraico, com bom estudo da linguística, da construção do texto, né? O que eles falaram aqui, você não entendeu nada, né? Nem eu. Mas é cantado o texto. Canta um pedacinho, professor. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושר על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. É a palavra de Deus sendo cantada aqui no Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Professor, eu tenho que trazer o senhor aqui mais 15 programas. Leonardo, vocês 2 aqui, a gente poderia estar gravando aqui mais uns 15 programas. A gente não se programou para gravar tantos programas assim. Mas com certeza, a gente pode falar sobre Gênesis 1, inclusive a estatística, o trabalho da estatística para provar que isso é uma narrativa real. Já está convidado. Aceitou, professor? Aceito. Leonardo, mais uma vez? Está convidado também. Olha, a gente vai discutir aqui, gente, essa questão extremamente importante, mas que já ficou muito bem esclarecida. A palavra de Deus, digna de toda confiança. Uma narrativa histórica, não tem nada de poesia. Foge daquela associação que está te enganando. Eles recebem para patrocinar aquele podcast que está te enganando também, gente. É a boa ciência corroborando a palavra de Deus. Narrativa histórica de Gênesis. Deus fez pronto pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Cantada aqui pelo professor magnificamente bem. Muito obrigado. Siga-nos sempre. Toda quinta-feira, 19 horas, ao vivo.
Sempre estaremos aqui, só quando algo nos impedir, tá bom? Vem com a gente. Amém. Amém.